Queria convidar vocês a abrirem a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, do 4 ao 8. 2 Pedro, capítulo 1, do 4 ao 8. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas promessas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa tarde, Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós te amamos, Senhor, muito obrigado por estarmos na tua presença nesse culto. Estamos junto com os nossos irmãos, Senhor, e te pedimos agora que através dessa palavra, nosso pensamento venha a ser aberto, Senhor, em nome de Jesus, que nós entendamos a sua palavra e ouçamos a tua voz, Senhor, o que tu queres de nós. E nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, te amamos no nome de Jesus. Amém. Bom, antes de passar para esse texto do apóstolo Pedro, eu quero falar de um filme. Faz tempo que eu não falo de um filme, né? Mas eu não vou me alongar. É porque eu pensei nisso quando eu vi esse texto de Pedro. Eu lembrei de uma série que eu assistia quando eu era criança. Assistia lá na TV Cultura. E depois assisti na Band, tem outros que eu não me lembro, mas assisti essa série. É a série Anos Incríveis. Não sei quem já assistiu com esse nome aqui, mas ela fala de 3 adolescentes que passaram a sua vida como amigos em uma série, em um tempo muito difícil, que era o tempo que os Estados Unidos estava passando pela guerra do Vietnã. Então tinha um adolescente chamado Kevin Arnold, vivido pelo Fred Savage, também a Winnie, que é a namorada dele, vivida pela Cooper Danica, e o Paul, um amigo dele, vivido pelo John Saviano. E o que me chama a atenção, eles tinham uma abertura muito legal, uma versão dos Beatles cantada pelo John Cooker. Ele tinha uma voz excepcional e falava muito de família, né? E eu fiquei olhando aquilo, como que pode uma criança, e essa série fala do crescimento deles, eles viveram desde os 12 anos até 17 anos, e sempre gravando. Então você assistia na primeira temporada o Kevin bem pequenininho, depois ele foi crescendo. Na última temporada, eu não sei se foi 6 temporadas, ele já era alto, um homem quase, né? Como que pode fazer toda a diferença um crescimento? Um crescimento chama a atenção de Deus. E eu falo disso, por que você está falando disso? Não, foi uma ilustração, porque Pedro, o apóstolo Pedro, quando nos dá esses versículos que acabamos de ler, ele está falando sobre o crescimento que Deus se interessa. Deus se interessa pelo seu crescimento em todas as áreas, mas se interessa, sobretudo, no crescimento da tua fé. Diga, crescimento da fé.
eu tenho 6 filhos, né? Eu gosto de falar isso. É uma alegria. Eu falo isso com alegria. Toda a alegria da minha vida. Todos são do Senhor, estão aí, estão sentados perto de você, não sei, estão por aí. Espalhados. E um pai e uma mãe, ela se preocupa muito em ver seus filhos crescerem. Crescerem fisicamente, crescerem emocionalmente, crescerem espiritualmente. O meu tema hoje é Anos Incríveis, o crescimento da fé. Anos incríveis, o crescimento da fé. Porque eu sei que cada ano, que cada dia que nós avançamos nossa fé, nós alegramos o coração de Deus. Deus olha para nós e fala: ei, você precisa crescer. O que você está passando na sua vida, eu sei que você me ama, diz o Pai, mas falta para você crescimento na tua fé. Por isso que muitas vezes na sua vida, o inimigo consegue causar tantos danos na sua fé. Porque nós, muitas vezes, não crescemos na nossa fé. Mas a fé cresce? Claro que sim. A fé em Jesus Cristo é totalmente diferente da fé que você tinha quando você não era nascido de novo. Antigamente, você tinha fé nos ídolos, você tinha fé em superstições, em fábulas. Antigamente, você tinha fé em si mesmo. Terrível coisa é ter fé em si mesmo. Nunca confie em você. Você não é confiável, Deus é. Deus é. E aí, essa fé não é produtiva. Até que um dia você conhece a verdadeira fé, que é a fé em Jesus Cristo. Você levantou a sua mão ou fez a sua confissão, e naquele dia, pela vontade de Deus, o Deus te deu uma fé. A fé que você tem em Jesus Cristo é um dom de Deus. Deus te deu uma fé. A fé em Jesus, Ele te deu, toma. Pela minha graça, Deus te salvou e te deu uma fé. Mas a fé em Jesus é diferente da velha fé. A fé em Jesus, ela é prática. Diga, prática. Ela tem que ser provada dia a dia, dia a dia. Você tem que mostrar a fé em Jesus. A fé em Jesus é pura. Diga, pura. Você não precisa comprar. A fé em Jesus é racional e é inteligente, porque ela é totalmente baseada na palavra de Deus. Inteligente. Você quer ser sábio? Tenha fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus nada tem a ver com aquele pensamento positivo. Não, não, não. Eu tenho fé naquele Cordeiro que morreu por mim. Totalmente, totalmente, totalmente. E quando Jesus fala assim, você crê? Você crê? Você confia em mim? Você tem fé. Você está dizendo, eu te amo. Quando você tem fé em Jesus, você está falando para ele, eu te amo e confio em você. Acontece o que acontecer, eu confio em você, Jesus. Em todo o tempo. Essa é a fé. E ela cresce. As outras fés não crescem. A de Jesus cresce. Está escrito em 2 Tessalonicenses 1:3. Está falando assim, irmãos, devemos, esse versículo é do Paulo, né? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Porque a fé que vocês têm cresce cada dia, cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Deus quer que
que a sua fé cresça. Diga, a minha fé deve crescer. É um crescimento espiritual. Sabe? As pessoas pensam que aceitou Jesus e acabou. E vai viver aquela mesma vida, dia após dia, esperando Jesus voltar. E acha que ele não precisa ser transformado. Não. A sua fé deve aumentar a cada dia. E queridos, quando a nossa fé para de crescer, nós não ficamos parados, nós andamos para trás. Presta atenção. Quando a sua fé não cresce, anda para trás, anda para trás. E a corrupção do mundo, se você vê o apóstolo Pedro falando no versículo 4, ele diz assim, 2 Pedro 1:4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Diga, corrupção. Quando eu falo isso, as pessoas, o brasileiro já se liga, né? Corrupção. Corrupção dos políticos. Não, não. A palavra vai muito além disso. Para a Bíblia, corrupção está espalhada onde existe pecado. Em todos os segmentos. Olha bem. Para a Bíblia, corrupção é apodrecimento, podridão, deterioração, putrefação, decomposição. E isso não está espalhado só no governo, está espalhado em todos os lugares onde existe corrupção e pecado. Tudo que era para ser bom, acaba sendo mal. Um governo era para ser muito bom, mas pela corrupção, levada pelo egoísmo das pessoas, começa a dar para trás. As pessoas, ao invés de ir para frente, o Brasil ir para frente, começa a andar para trás, andar para trás, andar para trás. Pela corrupção. Uma empresa que era para ser algo sensacional para os donos, para os funcionários, quando entra na corrupção, começa a andar para trás. A corrupção entra e tudo fica em putrefação, decomposição. Uma família, às vezes entra a corrupção por causa de um pecado do marido, pecado da esposa, e naquele casamento entra a decomposição. E você vai nas escolas, nas igrejas, na sociedade, existe a corrupção. Por isso que ele está falando, no versículo 4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E como eu vou combater isso, Pai? Ô Pai, então, eu vou te dar a resposta para você nunca mais ser escravo da corrupção do mundo. A sua fé tem que crescer. A sua fé tem que crescer. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que agora, diga assim, eu nasci para crescer. Eu nasci para crescer. Quando aceitou Jesus, Jesus olhou. Ninguém tem mais fé que Jesus, né? Eu vejo essa pessoa lá na frente, feliz. Ele já está muito feliz, porque ele via você tendo a fé em Jesus e crescendo. Então, o apóstolo Pedro, quando ele escreve aqui, ele já estava prestes a morrer. Já não é o mesmo Pedro que o pastor Elcio pregou de manhã. Engraçado que o Espírito Santo queria falar de Pedro hoje. Ele falou dos erros do discípulo Pedro de manhã. E agora ele fala do apóstolo Pedro, bem mais experiente, cheio do Espírito Santo, nos ensinando a combater a corrupção e nos ensinando que a nossa fé tem que crescer. Então ele escreve isso. Diga, o crescimento
dá trabalho. Presta atenção. Se você quer, quem gosta aqui quem é um atleta aqui, entende, para que você seja um excelente atleta, você tem que treinar muito, e muito, e muito. E quanto mais você treinar, e quanto mais você tiver uma dieta compatível com o seu organismo, você vai crescer. Para que a sua fé cresça, você tem que fazer a tua parte. Nosso Pai deu a salvação de graça para cada um de nós. De graça. Você não precisou pagar nada pela sua salvação. Mas a fé não é assim. A fé, ele falou, para a fé, você vai ter que ter muito esforço. Olha aqui, no versículo 5, o apóstolo fala, por isso mesmo, vós, igreja, todos nós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, você vai precisar fazer da tua fé se multiplicar e crescer. Então, querido, eu vou entrar na listinha que o apóstolo Pedro, ele falou, uma lista, diga, virtudes da fé. Ele deu algumas virtudes para que a gente possa crescer a nossa fé. Mas isso vai dar esforço. Você vai se esforçar pela fé para ser um bom cristão e provar a Deus que a sua fé é uma fé em Cristo. Agora, quando eu te falar essa lista de virtudes, entenda que uma está ligada na outra. É como se numa corrente, uma corrente é ligada, um elo ligado a outro. Um depende do outro. Vamos lá. Eu quero que você, nessa hora, analise se a sua fé está crescendo. Olha para mim. Olha para mim. Olha aqui para mim. Presta muita atenção. Esqueça qualquer coisa no seu celular que não é a palavra de Deus. Eu permito que seja aí no seu celular a Bíblia. Fora disso, não. Porque eu quero que você esteja ligado que o Senhor está falando com você aqui. Porque você está na presença do Senhor agora. Ele está falando com você. E esquece outra coisa lá fora. Por favor. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo a vida e a morte na obediência. Eu vejo. E eu sei que isso que nós estamos falando pode mudar completamente o seu destino. E eu sei que a vontade do diabo é fazer que a sua vida vá para trás. E a vontade de Deus é que a sua vida vá para frente. Então presta atenção agora. Quando você aceitou Jesus, a fé entrou em você. Diga, fé em Cristo. E está escrito no versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o teu esforço em prestar atenção aqui, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a fé que você tem, associai a virtude. Diga, a fé cresce com a virtude. É a primeira coisa, o elemento, a virtude que tem que ser associada à tua fé. A virtude. O que é a virtude, pastor? Virtude é uma excelência, é uma bondade, excelência moral, uma bondade. Quando você planta, você é um agricultor e você produz uma safra, você fala assim, essa safra é excelente. Por quê? Ela cumpriu o seu propósito. Quando você tem uma ferramenta e ela faz aquilo que ela foi feita para fazer, você fala, essa ferramenta é excelente. Então, para que você tenha essa virtude, quando você se converte a Jesus, você tem que produzir coisas excelentes em tudo que você for fazer. Coisas
excelentes para Deus e para as pessoas. Porque a fé em Jesus é prática. Não é para ficar só dentro desse templo aqui e você saiu lá fora, é outra vida. Não, é lá fora. É lá fora que você tem que ser excelente em tudo. Fazer o que você foi feito para fazer. Quando você aceita Jesus, faça as coisas para a bondade, para a virtude, para as pessoas. Amém? A virtude também significa a fome de pureza. Diga, fome de pureza. Quem aceita Jesus e tem essa fé, tem que ter fome da pureza. Isso que eu estou falando é um caminho para a santificação. Uma pessoa que aceita Jesus e não se preocupa com a santificação, precisa conhecer Jesus. Você tem que ter fome de virtude, fome da pureza, em todo o tempo. Eu lembro de José. 17 para 18 anos, cara forte, bonito, cheio de hormônio, trabalhando lá na casa do seu patrão, vem a Potifar lá, tentou ele, sabe o que ele falou? Não, até um ponto que ele saiu correndo, deixou a capa para lá, mas não. Por quê? Ele é especial? Não. Ele conhecia Deus. Ele foi excelente para Deus. E para ser excelente para Deus, você vai ter muita oposição contra você. Vão rir de você constantemente. Os seus amigos vão rir de você. Mas você vai ter fome de virtude, fome de bondade. José pensou assim: eu pensei no meu patrão, eu pensei no meu Deus, eu não vou me dobrar a isso não, eu tenho fome de pureza, eu tenho fome de excelência. Agora olha para mim aqui, você tem fome de virtude, de pureza? Para a sua fé crescer, como está o seu negócio? Como está o seu lazer com seus amigos? Como está o teu exame na escola? Como está o seu relatório? Está firmado na verdade? Como está a sua profissão? Como está o teu namoro? Estamos falando de Cristo. Estamos falando de Deus. Estamos falando de Deus. É simples assim. Então, querido, eu tenho que ter fome de ser uma pessoa melhor. Pastor Raimundo, tem que ser uma pessoa melhor. Quando eu era pastor aos 30 anos, pastor aos 40 anos, pastor com 50 anos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Melhor para as ovelhas, melhor para Deus. Eu quero ter essa excelência de ser puro. Que hoje aqui, as pessoas, o marido, queira ser um esposo melhor, a esposa seja uma mulher melhor. Mulheres, olha para mim. Ore a Deus pelo seu esposo, sempre. E não reclame. Se você soubesse, o quanto mais você reclama do seu cônjuge, e um reclama do outro, você não agrada a Deus. Nunca. Isso não vai trazer nada para a sua fé. Então não reclame mais. Ora mais. Diga, orar mais. Orar mais. Então hoje, quando a gente busca isso, essa virtude, estamos glorificando a Deus. É fácil falar glória a Deus verbalmente. Glória a Deus, glória a Deus. Mas vira meme, né? Vira meme, né? Legal, o brasileiro gosta de meme. Um dia o brasileiro vai gostar mais de oração. É legal, glória a Deus, glória a Deus. Deus não se preocupa com o nosso glória a Deus somente. Glória a Deus é muito bom falar.
Mas Deus se preocupa com a nossa glória a Deus na vida. Na vida, tendo esse desejo de pureza e de virtude, estamos glorificando a Deus. É isso que está escrito na palavra de Deus. Diga, Deus está falando que a minha fé deve ter virtude. Pastor, é difícil. Você está falando, é um bom sermão, você está falando essas coisas, mas é difícil, eu sei, mas você vai ter que ter esforço. Mas eu vou te dar? Eu não vou te dar nada. O Pedro vai te explicar como chegar na virtude. Para você chegar nessa virtude, que você está achando difícil, o Pedro fala no versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Diga, agora, eu preciso adicionar o conhecimento. Bom, se eu quero chegar na virtude, e a virtude me lega a fé, eu quero conhecimento. Conhecimento de quem? Quando ele fala isso aqui, ele não está falando de conhecimento intelectual. Não. Ele está falando de um conhecimento prático. Tudo que eu estou falando aqui é muito prático, viu? Conhecimento de Jesus Cristo. Diga, conhecer Jesus Cristo. Quem é cristão aqui? Levanta a mão, não tem vergonha não. Se você é um cristão e levantou a mão, eu entendo que você conhece a quem você segue. Eu não posso seguir quem eu não conheço. Então, a grande falha é muitas pessoas falar que têm fé em Jesus e nunca conhece o caráter de Deus. Se você conhece Jesus, você sabe que ele é muito virtuoso, que ele é muito bondoso, que ele tem sede e fome da pureza. Você conhece ele. Você sabe que ele não se entra em coisas erradas, porque ele é um cara fabuloso. E eu estou seguindo ele. A mesma pisada, se ele anda aqui, ele anda ali, e eu vou seguindo ele. Mas a diferença é que as pessoas não buscam conhecer a Jesus Cristo. Como conhecer a Jesus Cristo? Pedro fala, em 2 Pedro 3,18, diz assim, cresçam. Olha como Pedro fala. Pedro é mesmo assim. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória. Agora e para sempre. Amém. Cresçam, conheça mais Jesus Cristo. Então quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia? Claro. Olha para mim aqui agora. Não é desculpa, não existe desculpa para não ler a Bíblia. Isso deve fazer parte de você. E oração, um pastor que chega e tem que dar manivela para a pessoa orar, isso mostra que você não está interessado no Senhor. Quando você não ora, eu gosto muito de cantar, em casa eu sou assim, meus filhos sabem. Quando eu quero falar alguma coisa e não consigo, eu começo a cantar. Eu sou um compositor, falo tudo, cantando. E eles decoram. E eu começo a cantar mesmo. E às vezes, queridos, a gente não ora, eu não posso orar, que eu tenho trabalho. Nada é o seu trabalho sem oração. Nada é, seu lazer não é nada, tua vida não é nada, sem você ter um relacionamento com o Senhor. Ele é tua vida. O nome da tua vida tem um nome. A tua vida tem um nome, é Jesus Cristo. A tua vida tem um nome, é Jesus Cristo. Fala com Ele. Busca. Quando você ora, e a gente tem que dar manivela. Eu fico olhando o nosso pastor aqui. Ele faz. Dói.
Dói mesmo, dói de verdade, quando a gente é uma pessoa que se consagra e quer agradar a Deus e convida 809 pessoas para estar com Ele orando. Sabe quanto vem? Se vier 50, é muito. Os outros não têm tempo. Ora em casa, tudo liguei, mas junto com os irmãos. Depois eu vou falar, orar com o irmão é sensacional. Mas, conhecer Jesus. Conhecer a Jesus. Então, na prática, você pode ler a Bíblia muito bem. De Gênesis até Apocalipse, é muito bom. Mas o desafio para você é muito maior. Jesus, quando vem um desafio para o cristão, é um desafio muito maior. E ele fala assim, ei, eu sei que você lê de Gênesis até Apocalipse. Agora, eu quero que você viva essa palavra que você lê. E isso chama-se Evangelho. Evangelho, ele te mostra o caminho, que é Jesus Cristo, e fala, agora anda e segue Jesus. Isso é o Evangelho. Muitas pessoas conhecem a Bíblia de página a página, mas não segue e vira religiosa. E ele está falando, você precisa me conhecer pessoalmente. Sabe que você conhece uma pessoa de longe? Você conhece de longe, mas conhecer de perto é estar pertinho dele, saber o nome dele, saber o que ele pensa, o que o outro pensa, é amigo. Jesus está falando para você, para a sua fé crescer, você precisa de conhecer Jesus, Cuidado. O diabo arruma muitas distrações nessa vida para que você não tenha momentos de conhecer Jesus. Ele vai arrumar tantas distrações para a sua vida, para você não ler, para você não ter momento de oração e conhecer. Ele vai fazer. Então, querido, hoje, olhando para mim, tem uma palavra que diz em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Então, querido, a sua vida depende exclusivamente de você ter um relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Aceitei Jesus, mas para essa fé ser real, eu preciso da pureza, da virtude, mas essa pureza só vai ser real se eu conhecer Jesus Cristo pessoalmente, todos os dias. Ele vai me falar tudo, ele vai me dar conselhos, ele vai puxar minha orelha, ele vai pegar no colo, ele vai enxugar minha lágrima, vai rir comigo, é Jesus. Amém? Mas ele não fala só isso. Diz assim, é muito difícil esse negócio de conhecer Jesus. Não estou entendendo, como eu vou fazer isso? Aí, o Pedro fala no versículo 5, com o conhecimento, e já está no 6, né? Com o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio tem que entrar na fé do cristão. Diga, domínio próprio. Domínio próprio é autodisciplina, autocontrole, seria como manter a nossa vida num freio. Você dirige, você sabe, seu carro é muito bonitinho, mas vai só pisando no acelerador, acelera e não pisa no freio para você ver. Vai bater. Tem momentos que você tem que acelerar, tem momentos que você tem que frear. E é assim, Deus quer que você tenha o domínio próprio na sua vida, principalmente quanto aos desejos do mundo. Esse mundo de corrupção tem muitas tentações. E você tem que ter um domínio próprio para falar não, para falar chega, eu sou filho de Deus, eu sou representante do reino de Deus. E a pessoa, por quê? Não tem fome de pureza. Porque não conhece a Jesus, acha que pode tudo. Ei, olha para mim, você aceitou Jesus?
Tem coisas que não é para você mais. Tem coisas que não são para você mais. Porque quando a corrupção do mundo te pega, ele vai fazer você ser um escravo do pecado. E o Senhor, quando derramou aquele sangue na cruz, ele falou: ei, você não vai ser mais escravo do pecado, nunca mais. Tetelestai. Está consumado. Eu te libertei, diz Jesus. Eu te libertei. E eu não permito que você seja servo do pecado. Eu não permito. Mas você tem que querer. E você não deixou a sua fé crescer. Acha que pode. Em 2 Pedro, diz assim. 2 Pedro 2, 19 e 20, diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Esses são os falsos profetas, né? Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ei, se o pecado te domina, então você é um vencido. E Deus não quer que você seja vencido, Ele quer que você seja um vencedor. Você tem que ter um domínio próprio para falar: pecado aqui não. Querido, eu tenho 30 anos de conversão. 30 anos. 30 anos. Me converti com 23 anos. 30 anos. Dia após dia da minha vida, eu glorifico a Deus e falo não para esse mundo todo dia. Todo dia, ali. Todo dia, orando e sabendo que tem momentos. Tem que ser firme. Eu estou falando de coisas que você tem que ser firme todo dia. Tudo que eu estou falando, todas essas virtudes você tem que ser firme. E diz assim, portanto, versículo 20 de 2 Pedro 2, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, a pessoa que escapou se converteu, mas se deixaram enredar de novo, são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ou seja, é crente, aceitou Jesus, disse que tem uma fé, mas fala que conhece a Jesus, mas na hora que vem uma tentação, ele não se dominou, não se arrependeu. Eu sei, quando a gente erra, tem que se arrepender, mas esse não, continua fazendo. Olha para mim. Deus quer a tua liberdade completa nesse dia. Sabe, ninguém vai te manipular. A imoralidade não vai te manipular e te dominar nunca mais. Se levante, cresça. A mentira e a maledicência que dá da sua boca, a mentira que você fala, não pode te dominar mais. Pare, fale a verdade, nunca mais fale a mentira. Eu não reclamarei mais com a minha boca. A comida não vai me dominar nunca mais. Eu tenho um estresse, eu preciso comer. Ai, se eu tivesse... o vício não te controla, não. Você pode sair, sim, no nome de Jesus. Você pode sair desse vício de bebida, do cigarro, sim. Agora que você não pode ficar fazendo escondidinho. Deus não trabalha no oculto. Deus não trabalha em oculto. Eu sei quem trabalha no oculto. Então, querido, os impulsos, olha para mim. Os impulsos sexuais não podem te dominar. Nem aquele site pornográfico não pode te dominar. Eu vou permanecer virgem até o meu casamento para a glória de Deus. É isso que você tem que falar. Homem e mulher. Eu sou alguém do reino de Deus. Eu vim e fui criado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eu tenho que ter equilíbrio nos meus sentimentos. Eu não vou me orar mais se alguém me fechar lá no trânsito. Eu não vou ser violência, eu não vou cortar a orelha do Malco. Eu vou ter controle. Eu vou ter controle sobre a ansiedade e sobre a preocupação.
Total controle. Diga, eu estou crescendo na fé. Mas como eu vou conseguir fazer isso, esse domínio próprio? Aí ele fala, no versículo 5, sobre o domínio próprio, que venha a perseverança. O que é perseverança? Isso aqui. Perseverança é você ficar firme. Firme. Ficar firme e não se desviar. Tem muita gente que está na igreja, eu não estou bem. Esse negócio não bem, eu não aceito isso aqui. Eu não estou bem, eu vou parar de ir, eu vou dar um tempo. Para com isso. Dá um tempo com Deus. Quer dizer que você quer dar um tempo com a sua vida, com o céu, com tudo que te libertou, e você está indo para o inferno de novo? É isso que você está falando? Eu te falei, quando a gente para de crescer, a gente anda para trás. Não fica parado. O diabo não tem pena de quem para. Ele mata. Olha para mim. Esse é tempo de... Eu acho que eu estou falando uma palavra para gente grande hoje. Por isso que eu falei de filme lá, para você se ligar. Depois parei de falar do filme. Você precisa prestar atenção nisso. A sua fé tem que crescer com pureza, conhecendo a Jesus, tendo domínio próprio e hoje ficando firme na palavra de Deus. Tem muita promessa aqui para você, mas você tem que ficar firme. Firme na tua fé. Mas minha vida tem muita provação. Eu sei. É assim que funciona. Você acha que todo mundo que aceita Jesus é tudo maravilhoso? Acorda. Acorda. Está escrito lá, eu não escrevi não. Foi Tiago que escreveu. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé... Quem tem fé em Jesus, levanta a mão. Já fiz essa pergunta. Continua ainda levantando a mão. Muito bem. Você teve perseverança mesmo. E é para ficar assim mesmo. Assim, no momento da provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Então nunca se desvie. Fica firme. Com as lutas. Se a tentação você vai lá, não, sai daqui. Fica firme, resista. Resista. E resista. Amém? Sobre essa perseverança, como que eu posso ser perseverante? Adicione piedade. É isso que está escrito no versículo 7. No versículo 6. Com perseverança, a piedade. O que é piedade? É compaixão. Eu tenho dó das pessoas, eu tenho piedade. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. A piedade que ele está falando é temor de Deus. Diga, temor de Deus. Queridos, olha aqui. Eu acho que é algo que falta muito nesses dias de hoje. O temor de Deus. Todo mundo fala que confia em Deus, mas não tem temor de Deus. Temor de Deus. Olha aqui. Você sabia que Deus está falando com você agora? Raimundo. Raimundo nada é. Raimundo nada é. É a palavra de Deus que está sendo pregada para você. Ele está falando, olha, para a sua fé, ser uma fé em Cristo verdadeira, você tem que acompanhar muito o temor de Deus. Por isso que eu falei no começo, para você desligar ou tirar o seu celular de outras coisas que não for a Bíblia. Nada é mais importante que Deus falando com você. Porque quem tem temor, sabe que Deus está presente. Diga, Deus está presente. Se uma pessoa na corrupção fosse roubar um dinheiro, se ele soubesse, tivesse certeza que Deus está presente, ele ia tirar a mão. Deus está presente no seu namoro. Está lá. Está lá. Está lá. Deus está presente no seu casamento. Está lá. Deus está presente naquele site, no teu computador. Jesus, vivo, está lá. E o temor? O grande problema é que a gente esquece. É a amnésia que o diabo gosta de... Uma amnésia. O cara esquece que Deus está. E acha que está sozinho, que Deus não está lá. E dá uma amnésia no cara.
E o cara pensa que ninguém está vendo. O quê? Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Tenha temor em todas as suas palavras. Deus está presente. Deus está presente no seu trabalho. Deus está presente no seu ministério. Eu vejo muita gente colocar na ficha: eu quero servir no seu ministério. Muito bom. Sirva a Deus como levita, na dança, no ensino, na igreja. Sirva, é bom servir a Deus. Mas lembre-se, Deus está presente com você. Não saia daqui e tenha outra vida lá fora. Tenha temor de Deus. A sua vida é dele. Tem gente que... Você acha que Deus está procurando um grande guitarrista? Não. Saxofonista? Não. Pianista? Não. Cantor? Não. Um mestre? Não. Uma pessoa que prega bem? Não. Deus procura gente que o tema e que o ame. Lá fora. Eu sempre falo isso, lá fora é o nosso culto. Aqui você ouve, lá fora você serve. Então, queridos, nunca se esqueça disso. Em 2 Timóteo diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E como você tem esse temor? Agora eu vou te falar uma coisa. Você precisa de fraternidade. Ó, estou acabando, viu? Persevere em me ouvir. Deus está falando que você tem que ter fraternidade. Diga, amor aos irmãos. Você sabia, olha aqui para mim, quando você ama o seu irmão, você está temendo a Deus. Porque tem muita gente, olha aqui para mim, que sai da igreja porque fica magoado com o irmão, frustrado com o irmão. Esse irmão pisou no seu pé, te tratou mal, só eu vou sair de lá. Deus está falando: se você me ama, se você me teme, ame e perdoe o teu irmão. E, gente, é muito fácil trocar a camisa, né? Trocar de igreja. Ah, essa igreja aqui, ó, pastor, não serve porque as pessoas me magoaram, o pastor me magoou, o líder me magoou, as pessoas me magoaram. Eu vou trocar de igreja. O quê? Deus fala... Querido, eu estou aqui. Diga, eu preciso do meu irmão em Cristo. Diga, eu preciso. Olha para alguém e fala, eu preciso de você. Essa unidade, quando bem firmada, mostra que a gente teme a Deus. Você mostra o seu perdão. Você mostra que ama verdadeiro o seu irmão. Olha para mim. Você sabe por que eu estou aqui? Olha aqui, olha aqui. Estou aqui pregando porque eu precisei da sua oração. Algum tempo atrás, eu acho que muitas vezes, estava morrendo mesmo. Deus já estava me puxando para o céu, eu estava indo, aí vocês me chamaram. Estava indo, feliz. Eu lembro que a última vez que eu fiz a operação, no cérebro, todo mundo preocupado. Eu olhei o médico estava assim. O enfermeiro estava assim. E eu saí da UTI, todo mundo assim. Eu saí rindo. Rindo. Eu acho que eu saí, quando ele me deu a anestesia, eu acho que eu dormi rindo. Mas eu precisei de você. Eu precisei do meu irmão. Porque o irmão ora pelo outro. Protege o outro.
ora pelo outro, e o diabo quer que você fique frustrado com o irmão e ficar longe, porque quando você se isola, ele te pega. Então, querido, tenha amor fraternal pelo seu irmão, não saia, fique firme, ame o seu irmão, e se ele fez algum mal para você, o perdoe e o abrace com verdade, porque você não é melhor que ninguém, e ele não é melhor que você. E quando você faz isso, você está mostrando para Deus que você o teme. Eu amo verticalmente meu irmão, horizontalmente, verticalmente meu pai, horizontalmente meu irmão. É desse jeito. Mas isso tem base bíblica. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, eu amo tanto a Deus, mas odeio o seu irmão, está escrito, é mentiroso. Digo, eu tenho que amar meu irmão. Em todo o tempo. E quando você faz isso, o resultado de toda essa lista resulta no amor de Deus. É isso que essa lista de Pedro fala. Se você tem fé em Jesus Cristo, a sua fé deve crescer para a virtude, para o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade e exulta no amor. Olha para mim. Deus deu o ágape dele para você, o amor dele para você, e você pega esse amor aqui e você espalha, espalha esse amor para o mundo. Amém? Vocês estão me ouvindo? Não estão. Deixa eu ver. Glória a Deus. Deus te deu o amor. Agora foi forte, hein? Deus te deu o ágape. E com esse amor de Deus, você espalha a sua fé e o amor para o mundo. Olha aqui. Olha aqui. Deixe, se esforce para cada virtude dessa se cumprir na sua vida. Não se conforme, não se conforme e não se conforme. Olha aqui. Deus está falando, como ele falou a Pedro, você me ama? Deus está te perguntando para você, você me ama? Sim, eu amo. Tenha pureza. Tenha conhecimento de mim. Tenha domínio próprio. Fuja do pecado. Olha, você me ama? Tenha perseverança, piedade. Ame o teu irmão. E pega o meu amor, e guarde, espalhe. Espalhe para o morador de rua, espalhe para o empresário, espalhe para o teu patrão, espalhe para todo lado. É eu em você, eu em você, eu me manifesto em você. Sabe, a gente olha, eu vou convidar até os nossos irmãos da louvor vindo aqui, enquanto eles colocam. Olha aqui, às vezes a gente fala manifesta, a gente pensa logo em manifestar no espírito maligno. Se manifestou, a gente pensa essas coisas ruins. Não. Olha, não tem nada a ver com esse negócio. Eu quero que o Espírito Santo, que Jesus se manifeste através de mim, através de você, 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 através de você. Eu queria que hoje, nesse momento final, você saísse daí e viesse comigo, eu e você, clamarmos a Deus, para que a nossa fé possa aumentar, para que essas virtudes possam ser verdade na nossa vida. Saia do seu lugar, se você quiser. Deus te ama tanto, querido. Te deu essa palavra porque Ele se preocupa com o crescimento do seu filho. Chegue mais perto. Enquanto você chegue, venha falando com Deus. Isso, venha falando com Deus. Esqueça quem está aqui em cima. Esquece quem está aqui em cima. Nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui. Deus está presente. Deus está presente na tua vida. Deus está presente na tua vida.
Deus está presente na tua vida. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor quer que a sua fé cresça. Antes você andava para trás, acabou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus, eu ouvi a tua voz hoje, eu quero que minha fé cresça. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas peça a Ele hoje, Ele vai te fortalecer. Querido Deus, na sua presença, nos alegramos com a tua palavra, com a tua graça, tua misericórdia, e colocamos diante do Senhor essas pessoas. O Senhor escolheu para que elas estiverem aqui na sua presença hoje, e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo maravilhoso, possa fazer com ela rompa a sua fé com virtude. Dê a ela virtude. Todos nós precisamos dessa pureza, dessa excelência, dessa bondade, não como a bondade dos homens, não, com a tua bondade. Faça-nos fortes, Senhor, para ser sede de pureza, Senhor, e nos dê conhecimento de Ti mesmo, Senhor. Revela-te a cada um de nós, Senhor. Nos perdoe quando nós não oramos mais, quando não lemos mais e não Te buscamos como deveria ser. Livra-nos, Senhor. Ó Deus, coloca na nossa fé, na fé de cada um domínio próprio, que nunca mais voltemos para as práticas do pecado, nunca mais, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoe cada um aqui, Senhor. Se ela caiu, Senhor, que ele possa, a partir de hoje, recomeçar, Senhor. Tu és o nosso advogado, Jesus. Entregamos isso e não nos deixe cair, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Livra-nos das tentações desse mundo corrupto, Senhor. Senhor, te pedimos perseverança. Senhor, firma os pés de cada um que está aqui. Firma, Senhor. Firma na tua palavra. Que ele não se desvie nunca mais, Senhor. Firma. Que ele ande no caminho digno e santo que o Senhor propôs para eles, para cada um de nós, Senhor. Incomoda mesmo as pessoas que estão longe, Senhor, talvez assistindo pela internet. Incomoda, Senhor, de maneira que ele possa vir a sua presença, Senhor. Ó Deus, dá-nos piedade, dá-nos temor, dá-nos reverência, Senhor. Que essas pessoas entendam, Senhor, que o Senhor está com ele em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Que as pessoas entendam, Senhor. Abre nosso coração, abre nossa mente, Pai. Senhor, dê fraternidade a cada um. Senhor, te apresentamos nosso coração, que o nosso coração se abra para o nosso irmão. Por favor, enquanto eu oro, segura a mão de um irmão mais próximo. Segura a mão de um irmão mais próximo, sim. Seja uma oração profética. Segura mesmo, segura. Senhor, dá-nos a fraternidade, Senhor, o amor fraterno, a Filadélfia. Dá-nos, Senhor, que nós possamos amar nosso irmão, sustentar os irmãos que sustentaram Moisés, Senhor. Não nos deixe sozinhos, que nós possamos ajudar nosso irmão com oração, com perdão, com paz, Senhor. Senhor, que essa igreja seja mais e mais cheia do teu amor fraterno.
E Senhor, por favor, no nome de Jesus, junto com a Tua palavra, enche-nos com Seu ágape, com Teu amor piedoso, com Seu amor sacrificial, que nós possamos amar não só nossos irmãos, o próximo, que nós possamos amar nossos patrões, os funcionários, os professores, os estudantes, os vizinhos. Ame, ame até aquele que te tratou mal. Ame. Você não pertence a esse mundo, você é do céu. Ame. Se alguém te fez mal, ame ele. Ore por ele, perdoa. Você é filho de Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. Abençoe meu irmão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. No nome de Jesus. Diga: a minha fé é de Jesus Cristo. A minha fé representa o meu amor por Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Vamos aplaudir o Senhor. Eu falei no começo, antes de você voltar, como é o nome do filme que eu falei? Anos Incríveis. Eu desejo para você anos, anos e anos incríveis na presença de Deus. Desejo mesmo. Em nome de Jesus. Muitos anos. Muitos anos. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre tua vida agora e sempre. Que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, cumpridas em Cristo Jesus, que dizem: eu farei de ti uma grande nação, abençoada, e tu serás bênção. Vá em paz, eu te amo.